Olá, amigo prevencionista. Vamos à nossa aula 4, tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, o MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, EPP. Essa é a nossa aula 4 do módulo 2, conhecendo a nova NR1. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Bom, e antes de estudarmos o tratamento diferenciado na NR1 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que vai ser válido a partir do dia 2 de agosto de 2021, a gente vai estudar quais são esses requisitos que já existem na atual NR1 Disposições Gerais. Porque em 2019 houve uma revisão da norma no dia 30 de julho, né, e passou a valer a partir do dia 31 de julho de 2019, quando foi publicado no Diário Oficial da União, algumas alterações na NR1 atual. Dentre essas mudanças, nós tivemos a prestação de informações digital e digitalização de documentos, a capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho e o tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte. Então já temos requisitos diferenciados para essas empresas. Nós vamos estudar isso nessa aula e em seguida nós veremos os itens que tratam, né, sobre o tratamento diferenciado a essas empresas no texto que será válido a partir do dia 2 de agosto. Aqui eu coloquei um quadro para mostrar para vocês o faturamento dessas empresas, né, do MEI, do ME e da empresa de pequeno porte. Então, é dessa forma, através do faturamento, que a gente determina qual será o enquadramento no Simples Nacional e o tipo de empresa, tá bom? Muito bem. Então, uma coisa eu estava esquecendo, pessoal. Eu coloquei um item, um ícone aqui, né, uma imagem. Então, toda vez que tiver essa imagem amarela aqui, né, escrita NR1, disposições gerais, eu estou falando da norma atual, né? Eu vou mudar, em um momento aqui da aula, eu vou mudar para o texto novo, né? Para o texto novo que vai ser válido a partir do dia 2 de agosto. Então, a gente vai comparar o texto da norma atual com todos os seus requisitos para tratamento diferenciado para os MEI, ME e EPP, e em seguida os itens com o tratamento diferenciado, né, no texto novo da norma. Então, o MEI, ME e EPP, grau de riscos 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5 da norma, que é a forma de informação digital, né? E não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão dispensados de elaboração do PPRA. Então, isso já está valendo, pessoal. Então, essas empresas, se atenderem a esses requisitos da norma, não elaboram o PPRA. Então, eu fiz um esqueminha aqui, um desenho aí, para ficar mais claro isso para todos vocês. Então, para essas empresas serem dispensadas do PPRA, elas devem ser grau de risco 1 e 2. E, além disso, não podem ter riscos ambientais. Tá bom? Então não é só ser grau de risco 1 e 2, não precisa do PPRA. Não, não é isso. Você tem, além de ser grau de risco 1 e 2, você deve ter ausência de riscos ambientais. Então vamos entender na prática como que a gente faz isso, né? Então a empresa contratou um profissional da área de segurança do trabalho para poder fazer o seu PPRA. Nós sabemos que antes do PPRA existe uma etapa que é a APR, o meu levantamento de perigos, né, e riscos. Então, na análise preliminar de riscos de higiene ocupacional, é nessa ferramenta de campo, né, que eu faço as etapas do PPRA de reconhecimento, né, de perigos e de riscos também. E introduzo isso na forma de registro depois no meu PPRA. Então, nesse momento, se for constatado ali que não existem riscos ambientais e essa empresa for do grau de risco 1 e 2, aí sim ela está dispensada. No entanto, né, precisa de um profissional para poder fazer esse trabalho. Vocês vão ver no texto, até no texto atual e até no texto novo, que não faz referência a um profissional, né? Já adiantando, a organização é quem vai declarar isso, mas a gente sabe que quem é a organização? É o empregador, né? Então, muitas vezes ele não vai ter condições técnicas, né, de fazer esse levantamento
né? E aí, consequentemente, declarar que ele não tem nenhum risco ambiental. Entendo com isso que o profissional vai deixar sim de elaborar um PPRA, no entanto, ele ainda vai ter essa demanda de trabalho. E se a empresa, por exemplo, for de grau de risco 3 e 4, mas ela ainda é MEI, MEI e PP, ela está dispensada do PPRA? Né? Não, a dispensa cai. Né? Então ela não tem risco ambiental, mas ela é grau de risco 3 e 4, faz o PPRA. Então a dispensa do PPRA não se sustenta. Você só sustenta a dispensa se for grau de risco 1 e 2 e não tiver risco ambiental. E se a empresa, por exemplo, for grau de risco 1 e 2, mas ela tem também riscos ambientais, ela está dispensada do PPRA? Não, a dispensa cai, né, porque ela tem a presença de riscos. Tá legal? Então esse desenho aí para ficar mais claro para todos, né? Porque nós ouvimos muitas coisas quando introduziram esses itens, né? E inclusive de que, poxa, agora, né, não faz mais PPRA, acabou o PPRA, né? As empresas aí não vão precisar mais ter requisitos. Enfim, não são todas as empresas não, tá bom? Muito bem. Agora vamos fazer uma reflexão aqui, pessoal. Quais são essas empresas grau de risco 1 e 2 e que não tem risco ambiental? Quais são essas empresas? Então, sempre a gente vai observar o grau de risco, né, no quadro 1 da NR4. Então, por exemplo, uma empresa grau de risco 1, uma incorporação de empreendimentos imobiliários. Se essa empresa, por ser grau de risco 1, não tiver riscos ambientais, ela está dispensada da elaboração do PPRA. E aqui eu introduzi alguns tipos de atividades que, assim, pelo nome da atividade, pela descrição, eu imagino que não tenham riscos ambientais lá, tá bom? Por isso que eu coloquei eles aqui, mas é claro que a gente tem que fazer uma avaliação, né, no local, no ambiente de trabalho para poder determinar isso. Mas aqui eu trouxe só pela descrição para a gente fazer uma reflexão. Uma empresa de representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores. Então, o comércio de veículos. Essa é uma empresa grau de risco 2, que vende veículos, né? Um comércio varejista de ferragens, de ferragens, madeira e materiais de construção. Também se enquadra entre grau de risco 1 e 2. Comércio varejista de livros, jornais, revistas, papelaria, também se enquadra entre grau de risco 1 e 2. E atividades de contabilidade, escritórios de contabilidade, consultoria, auditoria contábil, também se enquadra no grau de risco 1 e 2. Todas essas empresas, pela descrição, eu acredito que elas não tenham riscos ambientais. No entanto, antes da alteração da NR1, elas tinham que fazer o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, mas elas não têm riscos ambientais. Então faz algum sentido eu ser obrigado, a empresa ser obrigada a fazer um PPRA sem ter o risco ambiental? Né? Então é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Né? Porque o que teria nesse PPRA? Ausência de risco. Então eu teria um programa dizendo que eu não tenho risco, que eu tenho ausência de risco, mas eu já elaborei esse programa só para dizer isso. Né? Então entendam que assim, no meu ponto de vista, né, não houve, considerando isso, um prejuízo em segurança do trabalho, porque ela não tem risco ambiental. E como vocês verão também, ela não fica desobrigada de atender os outros itens da norma. Então, em todo esse processo de modernização, né, a tentativa aqui foi de desburocratização, né, para essas empresas menores. E assim, na prática, pessoal, aqui a gente sabe que o PPRA dele seria ausência de risco, nós não teríamos lá, por não ter risco, ações. Então eu não tenho risco para controlar meu plano de ações no PPRA, né, no meu cronograma de ações ali, não teriam ações. Então, né, acaba fazendo sentido, na minha opinião, para essas empresas, né, essa revisão. Bom, continuando. Os MEI, MEI e EPP, grau de risco 1 e 2, que se enquadrarem lá por não terem riscos ambientais, precisarão declarar as informações digitais na forma do subitem 1.5.1. Então, eu me enquadro, não vou precisar elaborar meu PPRA. A organização tem que declarar isso. Qual é o item 1.5.1? As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital. A Secretaria de Trabalho, né,
e a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então a empresa vai informar, vai elaborar uma declaração após essa avaliação de perigos, esse reconhecimento de perigos feito por um profissional, profissional da área prevencionista, da área de saúde e segurança do trabalho. Ele vai lá fazer sua avaliação, identificou que não existem riscos ambientais naquele ambiente. Aí daí a empresa vai poder elaborar a sua declaração em formato digital, encaminhar isso à Secretaria do Trabalho. No entanto, esse caminho para informar não existe. Então, declarar a informação de forma digital, esse caminho ainda não existe. Nós acreditamos que haverá um layout para o e-social, no e-social, né, para que a empresa consiga fazer essa, essa informação, essa declaração de ausência de risco, né, mas ainda não existe esse caminho. Então, vamos aguardar aí, né, até o dia 2 de agosto, esse caminho deve surgir para as empresas poderem informar de forma digital. Tá bom? No entanto, esse item já está aplicável, né? E a portaria 915 de 30 de julho de 2019, que aprovou, né, essa alteração na NR1 atual, ela coloca no item 6 da portaria o seguinte: enquanto não houver o sistema informatizado para o empregador, para essa organização que se enquadrar em grau de risco 1 e 2 e ausência de riscos ambientais, né, então enquanto não tiver o sistema informatizado, essa declaração ficará na empresa. Então, o empregador deverá manter a declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Então, você guarda a declaração na empresa. Não precisa informar o governo, porque a gente ainda não tem o caminho para fazer essa informação. Não temos esse sistema ainda, tá bom? Sobre a declaração, não tem modelo, a norma não coloca, é uma declaração simples, tá bom? Mas lembrem-se, sempre a partir de uma avaliação feita por um profissional técnico, né? Mas a norma também não diz isso, só diz que é a empresa quem tem a obrigação, é a responsabilidade da empresa fazer essa declaração. Como está escrito no texto da norma em outros momentos também. Então, quem vai elaborar o PGR? A norma não fala qual é o nível de profissional, se é qualificado ou habilitado. No entanto, é obrigação da empresa, mas a empresa vai transferir essa responsabilidade técnica para um profissional. Então, muito provavelmente, eu acredito que os profissionais habilitados e qualificados na área de segurança poderão assinar essa declaração também. Então, no layout se essa declaração for enviada através do e-social, nesse layout, né, talvez tenha ali um campo para assinatura do responsável técnico que fez que fez a avaliação, né, e deu condições da organização declarar que ela realmente não tem o risco ambiental. As informações digitais de segurança e saúde, então essa declaração deve ser divulgada aos trabalhadores. Esse item é bacana. Por quê? Porque o trabalhador vai fazer o quê, pessoal? Vai fiscalizar. Ele vai ficar atento, ele vai observar o ambiente, né? Poxa, aqui tem risco ambiental sim, né? Tem o ruído, tem o calor, né? Tenho exposição com vibrações, eu uso agentes químicos, tenho contato com isso, né? E agora tem essa declaração aqui dizendo que não tem riscos ambientais. Então, o trabalhador tendo contato com essa declaração ajuda nesse processo de fiscalização, né? É claro que sim, isso é o texto da norma. Na prática, aí cada organização, né, a gente sabe que tem uma relação tem diferentes relações com seus trabalhadores, existem níveis diferentes também de conhecimento, de segurança do trabalho, de cultura entre os trabalhadores. Então é algo que a gente tem que acompanhar, tá? Mas assim, o fato de ter no item da norma dizendo que a organização deve divulgar isso para os trabalhadores, né? É bacana porque os trabalhadores podem ajudar a fiscalizar as empresas. Muito bem, no texto da NR1 nós também temos a dispensa do PCMSO, não é só o PPRA não, o PCMSO ele também é dispensado. Então, para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais, nós acabamos de ver isso da mesma forma, e não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos e ergonômicos
foi introduzido aqui o risco ergonômico, ficarão dispensadas de elaboração do PCMSO. Então, para o ME, para o MEI e para a empresa de pequeno porte estar dispensada do PCMSO, o que sustenta essa dispensa? Ser grau de risco 1 e 2, sem riscos ambientais e sem riscos ergonômicos. Então aumentou aqui um item para ela ser dispensada, ela não pode ter risco ergonômico também. Se essa empresa tiver risco ergonômico, mas não tiver riscos ambientais, ela está dispensada do PPRA? Sim, estará dispensada do PPRA. Mas do PCMSO não, ela vai precisar fazer o programa de controle médico de saúde ocupacional. Poxa, mas se a empresa tiver risco ergonômico, ela não vai ter PPRA? Então esse risco ergonômico vai ser trabalhado, tratado, controlado através de qual programa? Pessoal, daí nós temos a NR17 e a análise ergonômica do trabalho para poder fazer isso. Então a norma, eu entendo o espírito da norma é esse. Né? Tem o risco ergonômico, né, mas não tem o ambiental, ok, você não vai fazer o PPRA, porque o PPRA é um programa de risco ambiental. E ergonomia, você tem uma norma específica para isso, beleza? Então acho que o espírito da norma é esse. Tá? Agora, na dispensa do PCMSO, não tenho nem risco ergonômico, você não vai precisar fazer um programa de controle médico e saúde ocupacional. Então fiquem atentos. Né? Os requisitos são muito parecidos, mas não se confundam. Para o PPRA é só ausência de risco ambiental e grau de risco 1 e 2. Para o PCMSO, não posso ter também riscos ergonômicos. Mais uma vez, tudo declarado, né, conforme nós vimos nos slides anteriores, informação repassada para o governo de forma digital. Essa declaração, se eu não tiver o sistema, eu guardo na empresa, mas para eu chegar nessa declaração, né, o empregador, essa organização vai precisar de o apoio de um profissional prevencionista, né, de um profissional técnico da área de saúde e segurança do trabalho, e daí ele vai precisar conhecer ergonomia para poder fazer o seu reconhecimento, né, dos fatores ergonômicos, né, para poder avaliar se existe ou não risco. Vamos lá para um assunto polêmico agora. Vocês viram quais são os requisitos para a empresa ser dispensada para o ME, para o MEI, para o EPP ser dispensado do PCMSO. No entanto, olha o que diz o próximo item da norma. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do atestado de saúde ocupacional do ASO. Então nós temos toda uma estrutura montada nas normas. Então a gente elabora PPRA, elabora o PCMSO e através do PCMSO eu realizo o monitoramento biológico da saúde do trabalhador e o resultado desse monitoramento é o atestado de saúde ocupacional. Então estrutura montada. Não tenho mais PPRA, não tenho mais PCMSO. Né, se a empresa se enquadrar nesses requisitos. É um ME, MEI, EPP, grau de risco 1 e 2, ausência de risco ambiental, ausência de riscos ergonômicos. Não tem o PCMSO, mas tem que ter o ASO. Então entra aqui, pessoal, algo que a gente condenou por muito tempo, né? Nós prevencionistas condenávamos isso, que é o ASO avulso. Como é que funcionava essa prática, né? O trabalhador ia ser admitido para uma empresa, a empresa não tinha nenhum programa, mas às vezes o contador ia lá, falava para a empresa, olha, procura uma clínica, tem que fazer um exame admissional. Chegava na clínica, que exame faz? Faz lá o clínico, né? Não tem a clínica, o médico do trabalho não consegue, né, atender corretamente, monitorar corretamente a saúde desse trabalhador, porque não tem o PPRA antes, ele não sabe quais são os riscos que existem no ambiente, ele não tem um programa de controle médico para monitorar a saúde do trabalhador que está exposto a esses riscos. Então não existia estrutura, mas existia um ASO avulso, e isso é muito condenado. Inclusive eu me lembro das ações que o Sereste promoveu aqui na minha região, aqui na minha cidade, em Jundiaí, né, fiscalizando essas clínicas de saúde ocupacional que emitiam esses ASO avulsos. Então, algo muito condenado. No entanto, a legislação, né, legalizou o ASO avulso, né, mas nessas condições. Então, se o MEI, o ME e o EPP se enquadrarem, né, nessas condições para não terem o PCMSO, né, mas mesmo assim eles precisarão ter um ASO. Então a legislação legalizou o ASO avulso nessa situação, nessa condição. Tá? E o que vai ser avaliado nesse ASO avulso? Né? Pessoal, vai ser um exame clínico, né? Porque se eu não tenho risco ambiental, não tenho ruído, eu não vou ter um exame complementar. Se eu não tenho exposto aos agentes químicos, eu não vou ter exames complementares. As radiações, eu não vou ter exames complementares.
que vai ser anamnese e exame clínico, tá? Eu acho que assim, ainda assim, mesmo tendo legalizado o uso avulso, foi bom ter colocado esse item para que o trabalhador periodicamente ele tenha um atendimento médico. Isso ajuda a proteger a empresa também, né? Porque ele vai fazer uma anamnese no admissional, um exame admissional, isso vai gerar um prontuário, o trabalhador periodicamente vai ter um atendimento, sua saúde vai ser monitorada, né? Vigiada, né? Principalmente de acordo com a nova NR7, entram esses requisitos de vigilância, né? Da saúde do trabalhador. Então, sim, foi bom ter colocado isso, mas felizmente acabou legalizando o ASO avulso, porque as empresas não terão mais os programas. Então a gente tem que ficar atento nisso, né? Pode ter ASO sem PCMSO? Isso era um absurdo há um tempo atrás. Hoje pode. Hoje pode. Muito bem. O empregador é responsável pela prestação das informações previstas no item 1.7.1 e 1.7.2. Então é o empregador quem vai elaborar aquela declaração, encaminhar para o sistema de forma digital ou guardar a declaração na empresa, sempre divulgando para o trabalhador, né, a declaração para a dispensa do PPRA e para a dispensa do PCMSO. A norma não coloca qual é o nível do profissional da área de saúde e segurança que deve fazer a declaração. Então não tem obrigação de ser profissional habilitado nem qualificado em segurança do trabalho. É o empregador. Mas como eu disse para vocês, o empregador muitas vezes não tem essa condição técnica de fazer essa avaliação. Então ele vai passar essa responsabilidade para um profissional técnico fazer a avaliação e daí o empregador declara como responsável pela empresa de que ela atende, né, esses requisitos, não vai ter obrigatoriedade do PPRA nem do PCMSO. Legal, pessoal. Então, até esse momento, nós falamos do texto atual da NR1, tá bom? Eu acho que vocês devem ter percebido nos slides, tinha esse ícone aqui. Então, esse ícone amarelo é das disposições gerais NR1, válida a partir é válida hoje, né? Desde 31 de julho de 2019, tá bom? No entanto, no dia 2 de agosto de 2021, nós entraremos com a nova NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, existirá lá também, existe nesse texto novo da norma, da nova NR1, um item relacionado ao tratamento diferenciado aos MEI, EMEI e EPP, tá? Mas com algumas diferenças que a gente vai falar agora. Então, até esse momento da aula, nós tratamos a NR1 atual, que foi revisada em 2019 e já tem algumas mudanças, tá bom? E falaremos agora da nova NR1 válida a partir do dia 2 de agosto. Vamos lá. Um dos primeiros itens aqui, pessoal, o primeiro item, né, já muda muita coisa aqui para o MEI, né? Então, o MEI, o microempreendedor individual, está dispensado de elaborar o PGR. Atualmente, o MEI ele é dispensado da elaboração do PPRA se ele se enquadrar naqueles requisitos, né? No entanto, na nova NR1, quando a gente tiver o PGR, o MEI não elabora PGR. Ponto. Quem não elabora PGR? O MEI. O MEI não elabora, tá? A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI. Olha que interessante. Geralmente esse MEI vai prestar serviço em outras organizações. Então a organização que contratar o MEI vai precisar incluir a atividade dele no seu PGR. Então a gente tem que ter uma atenção especial aos prestadores de serviço, né? Hoje a terceirização é uma realidade dentro das empresas, é algo que os profissionais de saúde e segurança devem ter uma atenção especial para proteger o negócio da empresa, para fazer segurança do negócio da empresa onde ele trabalha, né? Então, com o PGR, isso está muito mais claro. Eu vou contratar um MEI, né, eu não vou exigir que ele me encaminhe os documentos dele, eu não vou exigir o PPRA dele ou o PGR dele, não. Eu vou incluir a atividade e os riscos no meu PGR como contratante. Então é isso que está dizendo esse item. Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com orientação sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI.
As microempresas, empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem pela utilização da ferramenta de avaliação de risco a ser disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em alternativa às ferramentas disponibilizadas na nova NR1, nesse item aqui, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, é na parte do texto da nova NR1 que fala sobre essa parte de avaliação de perigos, de reconhecimento de perigos, né, e avaliação de riscos, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por essa ferramenta que será disponibilizada. Então, aqui, pessoal, por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque isso aqui é promessa. A gente não tem isso aqui ainda, tá bom? Então, vamos aguardar também como o acesso, né, para as empresas que se enquadrarem na dispensa do PPRA e do PCMSO encaminharem a sua informação de forma digital. Então, nós não temos isso. Nós não temos essas fichas de orientação para o MEI, né? Como o MEI vai fazer a sua avaliação de riscos para encaminhar para a empresa contratante, para que ela insira no seu PGR. Então a gente não tem isso ainda. Vamos aguardar. Então esse item aqui é o item de promessa, tá bom? Vamos lá. E agora? Eu vi aqui que o MEI não precisa de PGR, mas e o ME, o microempreendedor, a empresa de pequeno porte? Então as microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigo não identificarem exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declararem as informações digitais, né? A declaração de informação digital é a mesma que nós já estudamos aqui, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Olha aí, pessoal. Para o ME e para o EPP ser dispensado do PGR, grau de risco 1 e 2, sem risco ambiental, é igualzinho os itens que nós vimos aqui do PPRA. Tá? Só que daí ele vai ser dispensado do PGR. Então esse item não muda muita coisa para a gente. Maior mudança, o MEI não vai ter PGR. O MEI está dispensado. Agora o ME e o EPP tem que se enquadrar nesses dois requisitos aqui. Grau de risco 1 e 2, sem risco ambiental. As informações digitais de segurança e saúde declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso já, mantém aqui no novo texto. A dispensa prevista nessa norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação do cumprimento por parte do MEI, do ME e do EPP das outras NRs, né? Das disposições previstas nas outras normas. Pessoal, então se ele trabalha, né, tem exposição ao trabalho em altura, tem que atender NR35, tem espaço confinado, tem que atender NR33. Ele opera algum equipamento, NR11, NR12. Então as outras NRs não estão dispensadas, ele só está dispensado do programa do PGR. Vamos lá, PCMSO, também eles serão dispensados? Sim. Então, ME, MEI e EPP, grau de risco 1 e 2, que não tiverem riscos ambientais e fatores ergonômicos também estão dispensados do PCMSO, igual, né, à norma vigente. Então aqui não houve mudanças significativas. Atenção que o MEI, né, ele foi totalmente dispensado do PGR, como nós vimos. Agora, para o PCMSO, ele entra nesses critérios aqui de dispensa. Então ele não pode ter risco ambiental, né? Ele não pode ter fatores ergonômicos, daí ele está dispensado do PCMSO. Então, um MEI, por exemplo, que tenha o trabalho dele, no trabalho dele existem, por exemplo, fatores ergonômicos, ou fatores ambientais mesmo, né? Vai ter ruído, junto com fatores ergonômicos, risco de ruído, né? Vai ter contato ali vai ter exposição ao calor, vibrações, utiliza ferramentas, enfim, ele tem risco ambiental e ergonômico. Ele não vai fazer o PPRA. Está dispensado esse MEI. No entanto, o PCMSO ele vai ter que elaborar. Poxa, mas como eu vou fazer um PCMSO, né, sem ter um PGR? Né? Ele está dispensado do PGR. Como eu vou fazer o PCMSO sem ter o PGR? Pessoal, o PGR ele é composto de inventário de riscos e plano de ação. Então o que você vai ter que ter? Inventário. O inventário de riscos, né, deverá ser encaminhado para o médico do trabalho para ele poder ter condições de elaborar o PCMSO. Tá bom? Então, assim, não é tão simples, né?
e os profissionais de saúde e segurança ainda terão trabalho, né, mesmo tendo um MEI, um MEI ali, né? Então, assim, são muitos detalhes e a gente sabe que na prática, aqui é o texto da norma, mas na prática não dá para fazer um PCMSO sem ter o inventário de riscos no PGR. Né? O médico não vai ter condições, subsídio, né, de informações ali para poder elaborar o seu programa médico. Então, não vai ter PPR, não vai ter o PGR, ok, não vai ter o plano de ações, mas o inventário de risco você vai precisar, né, para poder encaminhar isso para o médico elaborar o PCMSO. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do ASO, tá bom? Requisito de ASO avulso, que nós falamos já, né? Então, mesmo no texto novo da norma, se houver a dispensa do PGR e do PCMSO, ainda assim terá que ter um ASO. Os graus de risco 1 e 2, mencionados, né, na dispensa do PGR e do PCMSO, estão na NR4. Então, quero saber qual é o grau de risco da organização. Olha lá por CNAE, Código Classificação Nacional de Atividade Econômica, você vai identificar o grau de risco no quadro 1 da NR4. O empregador é o responsável pela prestação das informações. Então, esse item é igual ao texto vigente. Vamos lá para a hora da revisão. Ufa, hein, pessoal? Vocês viram que são vários detalhes aqui, né? Quando a gente fala de tratamento diferenciado para o MEI, para o ME e para o EPP, já está valendo, né, na NR1 atual, disposições gerais, nós já temos um tratamento diferenciado para essas empresas de menor porte, né? Considerando dispensa de PPRA e PCMSO. Então, é importante ficar sempre atento, né, a esse requisito que já está valendo. E na nova NR1, a partir de 2 de agosto, nós teremos a dispensa, se as empresas se enquadrarem em alguns requisitos, né, do PGR e do PCMSO. Então, acho que a gente tem que ficar atento aqui, pessoal. Quais são esses critérios para o tratamento diferenciado? Então, atualmente, os ME, MEI e EPP, eles podem ser dispensados do PPRA, se não tiverem riscos ambientais e forem grau de risco 1 e 2. Atualmente, né, MEI, ME e EPP podem ser dispensados do PCMSO. No entanto, tem que ser grau de risco 1 e 2, ausência de risco ambiental e ausência de riscos ergonômicos. A partir do dia 2 de agosto, acabou o PPRA, morreu o PPRA, entra o PGR. Então, MEI, vai fazer PGR? Não, está dispensado do PGR o MEI, mas ele vai precisar prestar informações, né, para o contratante. Então, o contratante vai avaliar as atividades junto com esse MEI, né, a norma ainda coloca que isso vai ser definido em contrato, né, como vai ser feito esse trabalho, e o contratante vai introduzir as atividades desse MEI no seu PGR. Então, PGR para o MEI, né, dispensa. E agora, e se for uma microempresa, né, um microempreendedor, uma microempresa ME e uma empresa de pequeno porte? Para o PGR, grau de risco 1 e 2 e ausência de risco ambiental, né? Então daí ele está dispensado do PGR. E para o PCMSO, também tem dispensa, tratamento diferenciado? Tem também. Então, MEI, ME e EPP, ausência de risco ambiental, ausência de fatores ergonômicos e o grau de risco 1 e 2 também estarão dispensados do PCMSO. Falando em dispensa de PCMSO, nós tratamos aqui a questão do ASO avulso. Então, estou dispensado do PCMSO. Sou MEI, ME e EPP, estou dispensado. Mesmo assim, tem que ter ASO, né? Vai precisar do atestado de saúde ocupacional. Tá legal? E terminamos aqui a nossa aula 4 sobre o tratamento diferenciado na NR1 atual e na NR1 que será válida a partir do dia 2 de agosto para os MEI, ME e EPP. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula.